Olá, meu nome é Amanda Souza Ribeiro, meu RU é 2073796. Estou aqui para apresentar a minha aula do estágio supervisionado do ensino fundamental. Estamos aqui para falar na terceira aula sobre o tema escolhido, que foi a produção textual no ensino fundamental. Nós falamos na primeira aula sobre a importância da produção textual nessa fase, do ensino fundamental. Na segunda aula, citamos quais são os gêneros textuais, e nessa terceira aula vamos explicar detalhadamente qual a característica de cada gênero, o que é gênero textual, o que é tipos de textos, né? Então, vamos descobrir as diferenças dos gêneros. O que é tipo de texto? Será que é a mesma coisa do gênero? O tipo do texto, será que é a mesma coisa do gênero do texto? Então, nós vamos aprender um pouco mais detalhadamente sobre os gêneros falados na aula passada, sobre os tipos, textuais falados na aula passada. Então, vamos iniciar a nossa aula do estágio supervisionado no ensino fundamental. Sou estudante de licenciatura em letras e o meu professor orientador é o Natalino de Souza Breves. Estou cursando essa licenciatura no polo de Juara, da Uninter, e aqui estamos para apresentar esta terceira aula do segundo estágio supervisionado, na qual nós estamos tratando sobre assuntos no ensino fundamental, com o tema de produção textual no ensino fundamental. E nessa terceira aula, nós vamos falar sobre os tipos de textos, sobre os gêneros textuais, o que qual a importância e qual as suas características. Então, para iniciar, será a diferença entre tipo textual e gênero textual? Sim, existe diferença. Tipo de texto e gênero de texto não são a mesma coisa. Tipo textual e gênero textual são diferentes, mas nós vamos entender agora do que se trata cada um deles. Primeiramente, os tipos textuais são os que compõem os gêneros de texto. Ou seja, os gêneros são compostos por tipo. O gênero textual é composto pelos tipos textuais. Então, eles não são as mesmas coisas, mas um está enlaçado ao outro. Ou seja, os tipos e os gêneros, para falar dos dois, eles são as duas categorias diferentes, de classificação textual. Os tipos textuais são modelos abrangentes e fixos que definem e distinguem a estrutura e aspecto linguístico de uma narração, descrição, dissertação e explicação. Então, nós vemos aqui que os tipos textuais são modelos abrangentes e fixos que definem e distinguem a estrutura e o aspecto linguístico. Então, assim, qual a diferença do gênero e do tipo? O que e como eles estão íntimos, como estão juntos? Por exemplo, se eu for escrever uma poesia, um conto, que é um gênero textual, um conto é um gênero, é indispensável o uso da narração. A narração é um tipo textual. Então, nós vemos que está um junto com o outro. São diferentes, se distinguem, mas estão sempre juntos, um dependendo do outro. Como eu acabei de falar, se eu for escrever um conto, o conto é um gênero textual, O conto, a poesia, a resenha,
são gêneros. Então, se eu escrever um conto, qual o tipo textual que eu vou usar para escrever esse gênero? É o tipo narrativo. Então, nós vemos aqui que dentro deste gênero eu vou usar um tipo, mas existem casos que em um texto vai ser formado por mais de um tipo textual. Um texto, né, com mais de um tipo textual. Então, nós podemos entender que os tipos textuais compõem o gênero do texto, né? Como acabamos de falar. Numa poesia, qual tipo textual que vai estar incluso? A narração, uma notícia. Uma notícia, ela vai narrar, mas ela vai descrever. Então, assim, nós vemos que a notícia, ela aborda, né? Ela tem ali no seu texto mais de um tipo textual. Então, nós vemos que o tipo e o gênero têm diferença em si, mas anda juntinhos na escrita, na produção textual, um dependendo do outro. Mas, como nós falamos na aula passada, quais são os tipos textuais? Os tipos textuais é argumentativo, descritivo, narrativo, injuntivo e o dissertativo, prescritivo, né? Do que se trata cada um desses tipos? Vamos falar. Primeiramente, o narrativo. Do que se trata, qual a característica do texto narrativo? O narrar é o quê? Contar história, um acontecimento, uma cena. Então, é isso que faz um texto narrativo. Eu vou contar, eu vou narrar histórias. E para isso devem existir elementos como personagem, tempo e espaço. E além disso, as narrativas costumam ser organizadas em torno de um conflito, ou seja, uma situação problemática que vai chamar atenção. Então, um texto narrativo, ele é um texto que chama atenção. Por isso que conto, que romance, poesia, ela é tão chamativa, porque neste tipo de texto, no texto narrativo, ele chama a sua atenção por criar uma situação problemática que vai chamar, que vai prender a atenção. Então, assim, existe esses elementos num texto narrativo, que é personagem, espaço e tempo. Mas dentro deste tipo de texto, dentro deste tipo textual, que é o quê? Nós estamos falando do tipo textual narrativo. Dentro deste tipo textual, eu tenho os gêneros textuais. Quais podem ser esses gêneros? Romance, conto, fábulas, lendas, crônica, novela, biografia. Então, esses gêneros estão englobados no texto narrativo. Ou seja, qual o tipo de texto? Narrativo. E os gêneros que são predominantes? Romance, conto, crônica, novela, biografia, lenda, fábula. Então, assim, dentro do tipo de texto narrativo, eu encontro esses gêneros textuais, na qual cada um vai seguir a sua regra, a sua característica, a sua estrutura textual. Qual o outro tipo de texto? O texto descritivo. O que seria o texto descritivo? Como é formado o texto descritivo? O texto descritivo, podemos dizer que descrever é mostrar alguma coisa. Mostrar o quê? Um lugar, um personagem, caracterizando o que eu estou mostrando. Então, assim, o texto descritivo, eu vou descrever, eu vou caracterizar. Como diz, a descrição ela faz parte de muitos gêneros, porém, é raro encontrar algum gênero em que ela seja o tipo predominante. Por quê? Por que vem dizer que ela faz parte de muitos gêneros? Porque na maioria dos textos, eu estou descrevendo algo. Então, na maioria dos gêneros, na maioria dos textos,
Eu vou usar a descrição, porque eu vou caracterizar aquilo que eu estou mostrando. Eu vou descrever aquilo. E o que faz parte do texto descritivo? Quais os gêneros englobados no texto descritivo? Podemos dizer que diários, relatos de viagem, folhetos turísticos, anúncio, cardápio, todos esses gêneros textuais fazem parte do tipo textual descritivo. Também temos o tipo textual dissertativo. O que é dissertar? Dissertar é discorrer, falar sobre um determinado tema, falar sobre algum tema, sobre uma temática. Então, quando um texto ele tem o caráter argumentativo, a dissertação expõe uma tese e apresenta argumentos. Para quê? Com a finalidade de demonstrar a validade desse ponto de vista. Então, o texto dissertativo, ele vai discorrer, ele vai argumentar um texto e convencer o interlocutor. Quais são os gêneros que predominam o tipo textual dissertativo? Os gêneros que vai estar predominando no tipo dissertativo pode ser um artigo científico, um artigo acadêmico, uma monografia, um editorial de jornal, uma dissertação de vestibular, artigo de opinião. Então, nós vamos ver que o texto dissertativo, ele engloba aqui gêneros que vai dissertar, gênero que vai falar sobre um determinado tema específico. Então, ele vai dissertar, ele vai argumentar e convencer o interlocutor, o leitor. Também o texto injuntivo. Qual é o texto injuntivo? Sobre o que fala, quais são as suas características? O texto injuntivo é aquele que emite ordens de ação ou instrução. Por isso também ele é chamado de texto instrucional. O texto injuntivo, também conhecido, também pode ser chamado como texto instrucional. Por quê? Porque acabamos de falar que ele emite ação, instruções, né? Emite ordens de ação ou instruções. Quais são os gêneros textuais que predominam o texto, o tipo textual injuntivo? Receitas culinárias, manuais, manuais de instruções, bula de remédio, tutorial de beleza, guias, convocação militar, instrução normativa. Então, assim, como acabamos de falar, o texto injuntivo ele também é conhecido como um texto de instruções, como nós acabamos de falar. Tutorial de beleza, receita, que é o quê? Vai ter um modo verbal de faça, use, haja. Então, assim, ele vai predominar o verbo de fazer, né? Vai predominar instruções nesse texto. Por isso que os gêneros citados vão ser predominantes no texto injuntivo, porque vão ser gênero de instruções, texto de injunção, que vai, então, predominar ações, né, para fazer, para usar, que vai trazer aí ao leitor, ao interlocutor, instruções. Também temos o texto expositivo. Quais são as características do texto expositivo? A exposição é a apresentação de algo, né? A apresentação de alguma coisa. Uma ideia, um pensamento, um dado, um conceito. Então, assim, no texto expositivo, o foco não é problematizar ou argumentar, mas o quê? Exibir, expor de forma lógica e organizada. Temos também exemplos de gênero textual? Sim, temos. O tipo de texto expositivo tem como gênero predominante
notícia, artigo, reportagem, resumo escolares, verbetes, livro didático, seminário, apresentação de um projeto. Então, assim, o texto expositivo, ele vai exibir, ele vai expor de forma lógica um saber, né? Então, assim, vai apresentar algo, porque nós acabamos de falar aqui que um gênero, como a apresentação de um projeto, um livro didático, artigo de opinião, ele vai o quê? Ele vai exibir um saber. Então, é um texto que é expositivo. Ele vai exibir, ele vai expor um saber, uma ideia, uma opinião, uma apresentação de algo, de um projeto, de um pensamento, de uma ação. Também temos outro tipo de texto que podemos dizer que é o texto preditivo. O texto preditivo é aquele que o autor antecipa ou prediz alguma coisa. E existe algum gênero? Sim, existe algum gênero que está predominando, que está predominante no tipo preditivo, que é um boletim meteorológico, programação, né, de algo que vai acontecer, de algum evento marcado, roteiro de viagem. Então, assim, estes gêneros estão englobados no tipo preditivo, né, que prediz, que antecipa alguma coisa, alguma ação, alguma ideia, né, algum pensamento. Então, assim, estes são os tipos textuais e como nós acabamos de falar, cada tipo textual tem seus gêneros textuais. Então, cada gênero textual vai fazer o uso de um tipo, seja ele argumentativo, seja ele dissertativo, seja ele narrativo. Então, assim, qualquer gênero textual que você for escolher para realizar a produção de um texto, você vai fazer o uso de um tipo textual. Então, por isso é interessante ter o conhecimento dos tipos e dos gêneros para ter uma boa produção textual. Como nós falamos no início, um texto ele pode ter mais de um tipo textual. Vai ter a narração, como nós falamos, a dissertação, ela vai aparecer em vários tipos, em vários gêneros textuais, porque vai dissertar, porque ela vai descrever algo, né? Alguma coisa que eu estou citando no meu texto, que eu estou narrando, eu vou descrever o assunto, o fato, o lugar, né? Como nós falamos. Então, assim, o texto, os gêneros textuais são vários, são muitos, né? E os tipos são esses, 5, 6, de acordo com alguns estudiosos, 5, de acordo com outros são 6, mas o importante é que eles vão estar sempre nessa área de texto argumentativo, dissertativo, narrativo, injuntivo, descritivo. Então, eles vão estar englobado nesta área, nesses tipos textuais, tendo vários gêneros que eu posso escrever, que eu posso produzir o meu texto utilizando de alguma dessas características, de alguns desses tipos textuais que vão trazer o enriquecimento para o meu texto, vai trazer ideia, vai trazer narração, vai trazer dissertação. Então, cada texto, cada gênero, cada produção textual, ela é muito interessante, porque você vai fazer o uso dos tipos, dos gêneros textuais e vai ter para você o conhecimento, vai fazer o uso da narração, vai fazer o uso da dissertação, da exposição. Então, assim, vai trazer para o aluno benefícios e o conhecimento para a comunicação, para a escrita, para que o aluno ele venha entender e saber quando descrever, quando narrar, quando dissertar, argumentar. Então, assim,
Os tipos textuais são de grande importância, de grande valor na sala de aula, no ensino fundamental, para que o aluno venha produzir um bom texto, venha conhecer qual tipo textual, qual gênero ele está escolhendo para fazer a sua escrita, para então produzir o seu texto. Então, essa foi a terceira aula, caracterizando um pouco cada tipo textual e diferenciando o tipo de gênero, para que venha ficar claro para quando um aluno, para quando nós formos produzir um texto, que venha estar ali de entendimento, o que é gênero, o que é tipo, qual o tipo de texto que eu estou usando na minha produção textual e qual o gênero que eu escolhi para produzir o texto. E essa foi a minha terceira aula. Eu quero agradecer a cada um de vocês que acompanharam até aqui. Peço que curtam, que comentem, comentem a sua ideia embaixo nos comentários, e agradeço a cada um que esteve presente aqui nesta aula e espero que todos tenham compreendido. Espero que eu esteja colaborado com cada um de vocês com essa aula. Muito obrigada. Tchau, tchau.